1. O Supremo Tribunal Federal STF exerce a função de guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. Certo. O Supremo Tribunal Federal STF é o guardião da Constituição, sendo responsável por processar e julgar, originariamente, ações diretas de inconstitucionalidade ADIs e arguições de descumprimento de preceito fundamental ADPF, conforme o artigo 102 da Constituição Federal. Essas funções são essenciais para assegurar a supremacia da Constituição no ordenamento jurídico. 2. Os tribunais superiores têm competência para uniformizar a interpretação das leis federais em todo o território nacional, enquanto as constituições estaduais podem prever tribunais de justiça para uniformizar a legislação local. Certo. Os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça STJ, têm a função de uniformizar a interpretação das leis federais em todo o país. Já os tribunais de justiça dos estados são responsáveis por uniformizar a interpretação das legislações estaduais, conforme suas constituições locais. Isso garante a aplicação consistente da legislação em cada esfera. 3. Os tribunais regionais do trabalho possuem competência para julgar causas que envolvam sindicatos, mesmo quando não há relação de trabalho direta entre as partes. Certo. Os tribunais regionais do trabalho TRTs possuem competência para julgar causas que envolvam sindicatos, mesmo na ausência de uma relação de trabalho direta entre as partes. Isso inclui questões como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos, além de litígios sobre a representação sindical e direitos coletivos da categoria, conforme a Constituição e a legislação trabalhista. 4. O Poder Judiciário brasileiro é composto por órgãos independentes, e o Conselho Nacional de Justiça CNJ atua como órgão de controle jurisdicional. Errado. O CNJ tem a função de exercer o controle da administração e da finança do Poder Judiciário, promovendo a eficiência e a transparência nos serviços judiciais, mas não tem competência para revisar decisões judiciais ou julgar processos, que é uma atribuição exclusiva dos tribunais. A sua atuação está restrita ao âmbito administrativo e disciplinar. 5. O CNJ é responsável por revisar decisões administrativas e jurisdicionais proferidas por tribunais superiores. Errado. O CNJ não tem competência para revisar decisões jurisdicionais de tribunais superiores. Sua função é controlar a administração e a disciplina interna do Poder Judiciário, sem interferir nas decisões judiciais, que são de competência exclusiva dos tribunais. 6. A composição do CNJ inclui membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia e cidadãos indicados pelo Congresso Nacional. Certo. O CNJ é composto por 15 membros, conforme o artigo 103b da Constituição Federal de 1988, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Conselho Nacional de Justiça. A composição é a seguinte: Poder Judiciário. Presidente do Supremo Tribunal Federal STF. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça STJ, indicado pelo respectivo tribunal. Um ministro do Tribunal Superior do Trabalho TST, indicado pelo respectivo tribunal. Um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo STF. Um juiz estadual, indicado pelo STF. Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ. Um juiz federal, indicado pelo STJ. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST. Um juiz do Trabalho, indicado pelo TST. Ministério Público. Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Advocacia. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil OAB. Cidadãos.
2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 7. O CSJT tem como competência principal a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça do Trabalho em âmbito nacional. Certo. A principal competência do CSJT é supervisionar administrativa e financeiramente a Justiça do Trabalho em âmbito nacional. Ele também define diretrizes para o aprimoramento e a uniformização dos serviços prestados pelos tribunais trabalhistas. 8. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho TST é, automaticamente, o presidente do CSJT. Certo. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho TST também ocupa automaticamente o cargo de presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho CSJT, conforme estabelecido pela Constituição e pela estrutura do Judiciário. 9. O Ministério Público é órgão essencial à função jurisdicional do Estado e possui como uma de suas funções promover a ação penal pública. Certo. O Ministério Público é, de fato, um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, e uma de suas funções é promover a ação penal pública, conforme estabelecido pela Constituição. Ele também atua na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais. 10. A Defensoria Pública é um órgão subordinado ao Ministério Público, e sua função principal é promover a defesa judicial dos necessitados. Errado. A Defensoria Pública é um órgão independente, não subordinado ao Ministério Público. Sua principal função é promover a defesa judicial e extrajudicial dos necessitados, garantindo acesso à justiça para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um advogado. 11. A Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece limites de despesa com pessoal para os 3 poderes em todas as esferas da Federação. Errado. A Lei de Responsabilidade Fiscal LRF estabelece limites de despesa com pessoal para os 3 poderes nas esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. A LRF visa garantir o equilíbrio fiscal e o controle sobre as despesas públicas, incluindo os gastos com pessoal. 12. O orçamento público brasileiro é composto por apenas 2 peças, orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. Errado. O orçamento público brasileiro é composto por 3 peças, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos das empresas estatais. Essas peças são apresentadas separadamente, mas integram o orçamento geral da União. 13. Em casos de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, a União não pode ultrapassar os limites de endividamento estabelecidos pela LRF. Errado. Em casos de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, a União pode ultrapassar os limites de endividamento estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. A LRF permite essa flexibilização para enfrentar situações excepcionais, como desastres ou emergências, garantindo recursos para ações imediatas. 14. A ordem social brasileira tem como base o primado do emprego e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Errado. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 193, estabelece que a ordem social brasileira tem como base o primado do trabalho, e não o primado do emprego. O trabalho é visto como um valor fundamental para a dignidade humana e o desenvolvimento social, com o objetivo de promover o bem-estar e a justiça sociais. 15. O Estado pode intervir na ordem social somente em situações de calamidade pública ou risco à segurança nacional. Errado. O Estado pode intervir na ordem social não apenas em situações de calamidade pública ou risco à segurança nacional, mas também em outras situações previstas na Constituição, como em caso de desordem interna ou para garantir o cumprimento de suas funções essenciais. A intervenção deve sempre ser conforme os princípios constitucionais. 16. A Previdência Social é organizada sob regime de repartição simples e filiação obrigatória para os trabalhadores. Certo.
A Previdência Social brasileira é organizada sob o regime de repartição simples, onde as contribuições dos trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados e pensionistas. A filiação é obrigatória para os trabalhadores, conforme estabelecido pela Constituição e pela legislação previdenciária. 17. O regime próprio de Previdência Social RPPS é obrigatório para todos os servidores públicos, independentemente do regime de trabalho. Errado. O regime próprio de Previdência Social RPPS é obrigatório apenas para servidores públicos titulares de cargo efetivo, ou seja, aqueles que possuem vínculo permanente com o serviço público. Servidores temporários ou com vínculo precário são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social RGPS. 18. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 introduziu a exigência de idade mínima para aposentadoria no RGPS. Certo. A Emenda Constitucional número 103 de 2019, que reformou a Previdência Social, introduziu a exigência de idade mínima para aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social RGPS. Para homens, a idade mínima passou a ser 65 anos, e para mulheres, 62 anos, além de estabelecer outras mudanças nas regras de transição. 19. A Seguridade Social é composta pela saúde, previdência e assistência social, e é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Certo. A Seguridade Social no Brasil é composta pela saúde, previdência e assistência social, conforme previsto na Constituição Federal. Seu financiamento é feito por toda a sociedade, por meio de contribuições diretas como as previdenciárias e indiretas, impostos e outras fontes. 20. O Sistema Único de Saúde SUS é organizado de forma centralizada e com gestão exclusivamente federal. Errado. O Sistema Único de Saúde SUS é organizado de forma descentralizada, com gestão compartilhada entre os níveis federal, estadual e municipal. A descentralização visa garantir a universalidade e a equidade no acesso aos serviços de saúde em todo o país. 21. As decisões do Supremo Tribunal Federal STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Certo. As decisões do Supremo Tribunal Federal STF em controle concentrado de constitucionalidade, como nas ações diretas de inconstitucionalidade ADIs, possuem efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, conforme estabelecido pelo artigo 102 da Constituição Federal. 22. O Tribunal Superior Eleitoral TS é responsável por processar e julgar originariamente as ações contra governadores e prefeitos nos crimes comuns. Errado. O Tribunal Superior Eleitoral TS não é responsável por processar e julgar originariamente ações contra governadores e prefeitos nos crimes comuns. Essas ações são de competência da Justiça Comum. O TS atua em questões eleitorais, como impugnação de registros de candidaturas e crimes eleitorais. 23. A Lei Orçamentária Anual LOA. Não podem conter disposições que tratem de alterações na legislação tributária. Certo. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal de 1988, a LOA não pode conter dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa. No entanto, há exceções, como a autorização para operações de crédito por antecipação da receita, a autorização para abertura de crédito suplementar e a alteração da legislação tributária indispensável para a obtenção das receitas públicas. 24. Os precatórios devem ser incluídos obrigatoriamente no orçamento público e seu pagamento ocorre em ordem cronológica de apresentação. Certo. Os precatórios devem ser incluídos obrigatoriamente no orçamento público, e seu pagamento ocorre em ordem cronológica de apresentação, conforme estabelecido pela Constituição. Essa ordem garante que os credores sejam pagos de forma justa e organizada, respeitando a ordem de prioridade dos precatórios. 25. A educação é um direito social, e sua garantia deve ser promovida pelo Estado em colaboração com a sociedade. Certo.
A educação é um direito social garantido pela Constituição, e sua promoção deve ser feita pelo Estado em colaboração com a sociedade. O Estado é responsável por assegurar o acesso à educação básica e, em parceria com a sociedade, deve buscar garantir a qualidade e a inclusão educacional. 26. A assistência social é organizada sob regime de universalidade de atendimento e tem como objetivo principal a integração ao mercado de trabalho. Errado. Embora a assistência social seja organizada sob o regime de universalidade de atendimento, seu objetivo principal não é a integração ao mercado de trabalho, mas sim garantir a proteção social e promover a inclusão social. A assistência social visa apoiar indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, não sendo exclusivamente voltada à inserção no mercado de trabalho. 27. A aposentadoria especial pode ser concedida a trabalhadores que exerçam atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, independentemente de comprovação de efetiva exposição a riscos. Errado. A aposentadoria especial pode ser concedida a trabalhadores que exerçam atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, mas é necessária a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos, como produtos químicos, físicos ou biológicos, que tragam riscos à saúde. Essa comprovação é feita por meio de laudos técnicos. 28. A contribuição do empregador para a Previdência Social incide sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Errado. A contribuição do empregador para a Previdência Social incide apenas sobre a folha de salários, ou seja, sobre a remuneração paga aos empregados. Não incide sobre o faturamento ou o lucro das empresas, embora essas últimas possam ser bases para outras contribuições ou tributos. 29. A Seguridade Social brasileira é financiada exclusivamente pela União, Estados e municípios, sendo vedada a participação do setor privado. Errado. A Seguridade Social brasileira é financiada por meio de contribuições de diversas fontes, incluindo a União, Estados, municípios, empresas e trabalhadores. O setor privado, por meio de contribuições patronais e dos empregados, também participa do financiamento, não sendo vedada sua contribuição. 30. O sistema de Seguridade Social no Brasil abrange políticas de saúde, previdência e assistência social, sendo um sistema contributivo e de adesão facultativa. Errado. O sistema de Seguridade Social no Brasil realmente abrange as políticas de saúde, previdência e assistência social, mas a parte referente ao caráter contributivo e de adesão facultativa está incorreta. A Previdência Social é contributiva, mas não é de adesão facultativa para todos. Para trabalhadores formais, a adesão é obrigatória. Saúde e assistência social são sistemas não contributivos, ou seja, não exigem contribuição para acesso.